Todo mundo a essa altura já conhece a famosa teoria da Pixar, a melhor teoria do cinema. Segundo ela, todos os filmes lançados pela Pixar até hoje estão conectados no mesmo universo e estão, na verdade, contando uma única e grande história. Tipo os filmes da Marvel, sabe? Só que a Pixar tá fazendo isso em uma ordem aleatória pra confundir a gente desde 1994. Ok, todo mundo ama essa teoria, eu mesmo já fiz um vídeo aqui completo sobre ela. Só que a teoria da Pixar é tão divertida de se pensar que as pessoas começam a querer conectar os universos dos outros filmes das outras empresas. E se os filmes da DreamWorks estiverem conectados assim como os da Pixar? Esse vídeo vai sair direito aqui ainda, aguardem. Mas eu estou aqui para responder a seguinte pergunta: e se os filmes do Tim Burton estiverem conectados? Afinal, os três filmes se tratam de um garoto sombrio e o seu cachorro melhor amigo, Frankenweenie, a noiva cadáver e o estranho mundo de Jack. Eu sou o Imaginago e hoje eu vou te mostrar de uma forma que você nunca viu como que os filmes do Tim Burton estão conectados no mesmo universo. Prepare a sua mente, porque hoje ela vai explodir. Eu confesso que nunca pensei que iria fazer um vídeo sobre essa teoria, porque ela não fazia nenhum sentido pra mim. Contudo, depois da enxurrada de mensagens que vocês mandaram lá no Instagram, inexplicavelmente me pedindo pra fazer um vídeo sobre essa teoria recentemente, talvez por causa do clima de Natal, quem sabe, ela continua não fazendo sentido. Mas eu me esforcei, eu pesquisei, eu fui ali, eu tentei e eu consegui, cara, eu consegui conectar os filmes do Tim Burton. Eu já acreditava que os filmes se passavam no mesmo universo pela própria estética e o estilo das animações. Todas elas serem criadas pelo mesmo autor, no caso do Tim Burton, já ajuda pra caramba, né? Mas quais desses filmes aí do Tim Burton estão realmente conectados? Eu quero dizer, na história mesmo. Porque os filmes das princesas da Disney, por exemplo, se passam no mesmo universo, mas não estão propriamente conectados. A gente sabe que o universo é o mesmo porque tem questão do conto de fadas, das magias e tudo mais. Porém, amigos, o que acontece em um filme das princesas da Disney, geralmente não influencia em outro filme. A maioria desses filmes aí são apenas histórias isoladas, o que não faz com que deixem de ser do mesmo universo. Diferentemente da teoria da Pixar, que diz que cada filme influencia demais em outros filmes. A Book o diga, né? Basicamente todas as atitudes dela impactam bruscamente no destino dos outros filmes. Eu tenho link na descrição caso você ainda não tenha assistido meu vídeo sobre essa teoria, você tem que assistir. É obrigatório você assistir. Enfim, Tim Burton. Eu vou contar pra vocês agora a teoria do Tim Burton, que todo mundo acredita, ou pelo menos a maioria acredita e conhece, mas que não faz sentido nenhum. Tem que falar isso aqui. Só que é importante vocês entenderem essa teoria que não faz sentido pra entender a minha, que faz sentido. Vamos lá, a teoria da internet, né, que o pessoal tá falando aí, envolve três filmes do Tim Burton, como eu falei. O primeiro filme, ou seja, o que dá início a essa história, essa linha do tempo dessa teoria, é o filme Frankenweenie. Nele, um garoto chamado Victor adota um cachorrinho chamado Spark, mas fatalmente ele acaba sendo atropelado e morre. Após isso, na esperança de recuperar o seu melhor amigo, Victor ressuscita o cachorrinho através de um procedimento científico. Pra quem ainda não percebeu, é um filme que faz paródia com um filme clássico lá de 1900 e não sei o que lá, chamado Frankenstein. Bom, o próximo filme do Tim Burton dessa linha do tempo aí é A Noiva Cadáver, onde curiosamente temos um protagonista também chamado Victor. Pois é, isso não quer dizer necessariamente que eles sejam a mesma pessoa, pode ser apenas um vício do autor. Não tem aquele autor da Globo que faz isso? Todas as novelas dele tem uma mulher chamada Helena? Enfim, a teoria diz o seguinte: os pais do menino Victor faleceram e ele foi adotado por outra família. Dessa forma é explicado por que ele mudou de nome, que antes ele era o Victor Frankenstein e agora ele é o Victor Van Dort, porque ele foi adotado por outra família. Isso era bem comum na época realmente. Bom, o cachorro do Victor, o Spark, acabou morrendo depois de um tempo e ele vai parar lá no mundo dos mortos. Eles são fisicamente parecidos, se você comparar os dois, é verdade, dá pra dizer sim que eles podem ser o mesmo cachorro aí nesse sentido. Só que lá no mundo dos mortos, os mortos batizaram o cachorro que se chamava Spark de Scraps. É porque o cachorro não sabia falar o nome dele. E bom, você vai interpretar logicamente que se os dois Victors são a mesma pessoa, isso significa que no filme A Noiva Cadáver ele já tá crescido e finalmente reencontra o Spark, agora com outro nome, né, quando ele vai parar lá no mundo dos mortos por conta da noiva cadáver. Só que após o Victor envelhecer e morrer, ele passa a se tornar um espírito e fica sendo conhecido como Jack Esqueleto. E ainda assim continua com seu cachorro, que dessa vez já virou um espírito também, e tem um novo nome: Zero. Por que ele trocou do nome Victor para Jack? Por que o cachorro também mudou de nome? Não sei. Realmente é uma teoria que faz muito sentido de início, faz muito sentido pra você colocar no Instagram ali e parecer que ela não tem furo nenhum, mas cara, ela tá toda zoada. Tá tudo zoado isso aqui. Mas como eu sempre digo aqui, cara, a ideia da gente criar teorias e conectar filmes e tudo mais, não é simplesmente chegar e ficar apontando o dedo pros furos, e sim encontrar os furos e costurá-los para que eles façam sentido e a gente possa finalmente aqui conspirar nesses universos cinematográficos. Então vamos lá, pra tentar
tentar consertar essa teoria, ou pelo menos criar uma nova a partir dessa, vamos encontrar os furos dela, todos eles. A primeira coisa é que os filmes Frankenweenie e A Noiva Cadáver se passam em épocas completamente distantes. Frankenweenie, pelo estilo ali da cidade e dos personagens, se passa no mínimo em 1950, enquanto A Noiva Cadáver, que seria a fase do Victor adulto, né, se passa em torno de 1830, também pelos cenários, roupas e comportamento dos personagens. Ou seja, é impossível os dois Victors serem a mesma pessoa. E, consequentemente, é impossível que os cães também sejam os mesmos. Porém, dá pra dizer sim que os filmes estão conectados. É só você considerar que o Victor Frankenweenie é ninguém menos do que uma reencarnação do Victor de A Noiva Cadáver. Mas não dá pra ir muito além disso com esses dois filmes, não. É isso que a gente tem aqui. Só que, por mais que isso pareça muito bizarro, eu tenho argumentos que sustentam uma teoria que me fazem acreditar que o Victor de A Noiva Cadáver é o Jack Esqueleto. Vamos lá! Para saber que o Jack realmente é o Victor, vamos entender primeiro o passado do Jack Esqueleto com outra teoria. Uma ação de banana que tá braba. A teoria da origem do Jack é uma outra teoria também que é jogada na internet, várias pessoas falam várias coisas diferentes, mas o ponto é que nós precisamos aqui utilizar outro filme da Disney. Não sei se você sabe, mas O Estranho Mundo de Jack é um filme produzido pela Disney. Nesse filme aí nós temos a história do Jack Esqueleto, que é o rei das abóboras, ou seja, o rei da cidade do Halloween, que é um lugar místico em que todos os fantasmas e monstros que assustam as pessoas vivem. No filme, o Jack se cansa de ser o rei do Halloween, ele se cansa de assustar as pessoas e acaba descobrindo o mundo do Natal. Ele se interessa por esse mundo e resolve ser o Papai Noel dessa vez. Obviamente ele vai ter alguns problemas pelo fato de que ele só sabe assustar as pessoas e dessa vez ele precisa ser mais amoroso. E o Jack tem um porém, cara. Ele é o rei do mundo do Halloween, mas a gente nunca tinha ouvido falar dele antes. Como é que pode um esqueleto que ninguém tinha ouvido falar dele antes ser o rei do Halloween nesse filme? Me explica isso. Porque no filme nós temos vários monstros conhecidos. O bicho-papão, fantasmas, o próprio lobisomem. Todos os monstros desse filme são conhecidos, menos o Jack Esqueleto. Por que será? A teoria, que pra mim faz total sentido e eu já considero uma verdade não oficial, Jack Esqueleto é na verdade o Cavaleiro Sem Cabeça. Mais precisamente o Cavaleiro Sem Cabeça que aparece no filme As Aventuras de Ichabod e o Senhor Sapo. Esse é o filme da Disney que com certeza você nunca viu na sua vida. É um dos mais desconhecidos da Disney, com certeza, e um dos mais assustadores também. Bom, esse filme, As Aventuras de Ichabod e o Senhor Sapo, é baseado naquela famosa lenda, antiga lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Para quem não conhece, o Cavaleiro Sem Cabeça é uma espécie de monstro, um fantasma, dependendo de quem te contar essa história. Um homem sem cabeça montado num cavalo que todo Halloween aparece para pegar a cabeça de alguém só por diversão. Mas imaginar o que esse filme tem a ver com O Estranho Mundo de Jack? Olha, eu acredito na teoria de que esse filme se passa no mesmo universo de que O Estranho Mundo de Jack. Tudo bem, eu sei, o estilo da animação é diferente, mas acho que a gente já superou isso, né? Lá no meu vídeo sobre a Rainha Má ser a mesma pessoa que a Mamãe Gothel, eu expliquei que as animações mudam e evoluem, ou seja, não é porque um filme é 3D e o outro é 2D que eles não podem se passar no mesmo universo, que a gente não pode conectar os dois. São formas diferentes de contar uma história, o que importa é o roteiro. Bem, levando em conta isso, As Aventuras de Ichabod e o Senhor Sapo e O Estranho Mundo de Jack podem muito bem se passar no mesmo universo. Mas claro, tem muito mais argumentos. No começo do filme do Ichabod, a população da vila começa a cantar uma música mais ou menos parecida com aquela que introduz o filme O Estranho Mundo de Jack sobre o Halloween. A música diz que no Halloween, várias criaturas aparecem para assustar as pessoas. Os fantasmas vão se encontrar à meia-noite ao luar. É o Halloween, os fantasmas vão passear. É o Halloween, todo mundo canta assim, assustar os vizinhos, então se mandar. E também diz que essas criaturas têm um líder, o Cavaleiro Sem Cabeça. E o pior vem na escuridão, sem cabeça e sem coração. E quem é o líder da cidade do Halloween? Jack Esqueleto. Obviamente é o mesmo universo. Você quer mais semelhanças? Eu te dou. O Cavaleiro Sem Cabeça não possui uma cabeça, como vocês devem ter reparado. Se não, procura um médico. Agora. E o Jack Esqueleto, por coincidência, olha só, também não possui uma cabeça fixa. Ele vive removendo ela do seu corpo. E os dois têm um costume bem peculiar, que é utilizar uma abóbora flamejante no lugar da cabeça de vez em quando. Outra coisa, no começo do filme O Estranho Mundo de Jack, Jack diz que sabe fazer um adulto sentir terror feito uma criancinha, e lá no fundo aparecem duas estátuas, a de um cavalo desesperado e a de um homem apavorado. Essas duas figuras são extremamente parecidas com o Ichabod e o seu cavalo, que foram as duas vítimas do Cavaleiro Sem Cabeça no filme.
Tá claro que o Jack Esqueleto e o Cavaleiro Sem Cabeça são a mesma pessoa? Acho que tá, né? Agora eu vou te dizer que o Vitor é o Jack Esqueleto, amigo. Antes disso, eu prometo que é o último antes disso aqui, vamos conhecer a história do Cavaleiro Sem Cabeça, né? Conhecendo a história dele, a gente vai conhecer também a história do Jack ao mesmo tempo. Mas existem várias histórias sobre o personagem do Cavaleiro Sem Cabeça aí, e é uma diferente da outra. Aparentemente, pelo que eu pesquisei, a mais aceita é a seguinte: o Cavaleiro Sem Cabeça, quando era vivo, era um militar. Até que certo dia ele estava num campo de batalha, numa guerra, e aí um canibal do nada veio lá e arrancou a cabeça dele. Certamente é uma morte muito trágica. Após isso, todo Halloween ele retorna sem cabeça para buscar a cabeça de alguém. Claro, essas lendas urbanas nunca têm um porquê científico, é um negócio meio que assombração, ele simplesmente voltou. Mas o filme A Noiva Cadáver talvez tenha ajudado a gente a entender melhor as regras do sobrenatural. No universo desse filme aí, se você foi brutalmente assassinado e tem algum tipo de negócio pendente, você tem o direito de voltar do mundo dos mortos para poder resolver esse problema. Foi o caso lá da Noiva Cadáver, lembra? Ela foi enganada, roubada e assassinada pelo seu próprio noivo, o que certamente é algo bem trágico. Por isso ela teve algo pendente, que no caso seria se casar, né? Ela já tinha vontade de se casar quando viva e morreu na tentativa de se casar. Por causa disso, ela ganhou uma espécie de direito sobrenatural de voltar para o mundo dos vivos para conseguir o noivo. E o Cavaleiro Sem Cabeça, se você conseguir conectar as histórias do mesmo universo, dá pra ver que ele também recebeu o direito de voltar, né? Como a sua história tem várias versões, a gente não sabe exatamente o que ele estava buscando antes de morrer. Porque a noiva queria se casar antes de morrer brutalmente ali e tragicamente. Por isso ela recebeu o direito de se casar. O Jack, no caso o Cavaleiro Sem Cabeça, ele morreu... O que ele queria? Não dá pra saber. Uma cabeça, talvez? Não sei, não dá pra entender esse universo por completo. Só sei que ele voltou. A gente sabe que ele voltou porque o Cavaleiro Sem Cabeça volta. Escreve aqui nos comentários o que você acha que dá pra explicar isso aqui. Bom, o que importa é que facilmente dá pra gente dizer que o Vitor é o Cavaleiro Sem Cabeça. No caso é o Jack. Bom, após o final de A Noiva Cadáver, Vitor se alista no exército e se torna um militar. Ele vai pra guerra e acaba tendo sua cabeça brutalmente arrancada por um canibal. O universo, por algum motivo sobrenatural que nós não sabemos e não precisamos entender, dá o direito ao Vitor de voltar pro mundo dos vivos no dia que ele morreu, ou seja, no Halloween. Coincidentemente. Tudo isso para arrancar a cabeça de alguém, talvez por ter perdido a sua no meio de um ato heróico que seria lutar pelo seu país, eu sei lá. Na verdade, pensando aqui, eu acredito que o Cavaleiro Sem Cabeça tem uma chance por ano de encontrar a sua cabeça original. Provavelmente ficou perdida por aí. Parece que isso faz sentido, meu cara Watson. E aí, durante vários anos, ele vinha, pegava a cabeça de alguém, botava no corpo dele pra poder enxergar melhor. O cara precisa de uma cabeça pra encontrar a sua cabeça. Que nível que a gente tá chegando aqui? Enfim, após passar esses anos aí procurando a sua cabeça com a dos outros, Jack finalmente encontra a original, que é a que a gente vê lá no filme, né? Daí eu acho que a partir disso ele ficou entediado. Ele até saía pra dar uma assustada ali nas pessoas, ganhar o título do cara que gosta de assustar, mas ele não tinha mais objetivo, ele não precisava mais arrancar as cabeças. Por isso que ele começa o filme cansado, é por isso que no filme mostra ele com a cabeça na mão, que claramente faz parte do corpo dele, e que realmente parece o corpo do Vitor, vai. Mas imagina, o Vitor não pode ser o Jack porque eles têm nomes diferentes. Talvez o Vitor tenha colocado tantas cabeças no lugar da dele para procurar sua própria cabeça, que as mentes foram se misturando, os nomes foram se misturando na cabeça dele, e agora ele nem se lembra mais do nome de batismo. Daí ele apenas ficou com o nome da última cabeça que ele usou, ou pelo menos um nome fácil de se lembrar, que é Jack. Ele colocou o sobrenome Esqueleto pra ficar mais horripilante e dar melhores sustos. Jack Esqueleto. Isso pra mim faz total sentido, porque o Cavaleiro Sem Cabeça, ele é um símbolo do Halloween pra muitas pessoas. Ele é praticamente o monstro mais famoso do Halloween. Mas ele não está no filme O Estranho Mundo de Jack. Pelo menos não que a gente pensava, o que é no mínimo esquisito. Mas imagina, se Jack é realmente o Vitor, quer dizer que ele já foi um ser humano, então como que ele não conhece o Natal lá no filme dele? Realmente, o Jack não conhece o Natal no filme, ele fica surpreso quando descobre o mundo do Natal. Ele realmente não fazia ideia do que era aquilo. Daí vem a vontade dele de ser o Papai Noel. Mas olha só que interessante, na época do filme A Noiva Cadáver, o Natal não existia. E se o Vitor não conheceu o Natal, e se ele e o Jack são a mesma pessoa, isso explica por que o Jack não conhece o Natal. Olha só, o primeiro Papai Noel que a gente conhece, aquele vermelho, gordo e barbudo, foi ilustrado pela primeira vez em 1863, cara. E A Noiva Cadáver se passa, como eu falei aqui, mais ou menos em 1830. Então o Natal nem estava perto de existir por lá. Na verdade, assim, o Natal que a gente conhece hoje, esse aqui, com árvores, não sei o que, luzes, começou a surgir realmente no mundo em 1863. Porém, até ele chegar no mundo inteiro, meu amigo, demorou aí uns 100 anos fácil. Naquela época não tinha Zap Zap não, amigo. As modas demoravam pra pegar.
Então, como o Victor só voltava como Cavaleiro Sem Cabeça, como Jack, apenas no Halloween, isso mesmo depois do Natal ser inventado, não tinha como ele conhecer o Natal de forma alguma. Isso porque é um evento que acontece um mês depois dele vir pro mundo dos vivos. E é isso! Victor de A Noiva Cadáver, após ser brutalmente assassinado a ponto de ter a sua cabeça arrancada do seu corpo, acabou se tornando o Cavaleiro Sem Cabeça para encontrar a sua cabeça de volta. E após encontrá-la, ele troca de nome por ter esquecido o seu e passa a assustar os adultos todo Halloween, sendo conhecido como o Rei das Abóboras, o Jack Esqueleto. É isso, meus amigos imaginários. Se você gostou desse vídeo, se inscreve agora. Clique em inscrever-se aí para você não perder as próximas teorias que estão vindo aqui e que vão explodir ainda mais a sua cabeça. Não se esqueça de ativar as notificações, é muito importante. Eu sou o Imaginago e até a próxima Explosão de Cabeça.